Vamos lá. Por uma questão de organização, eu poderia vir aqui dentro da minha pasta login, criar aqui uma nova pasta chamada estilos. E dentro dessa pasta estilos, botão direito, aliás, nova pasta não, perdão, vou excluir essa pasta, seleciona ela aqui ó, e pressiona delete. Ele vai pedir um nome qualquer ali, delete, ok. Eu vou com o botão direito nela, vou criar um novo arquivo, vou chamar de estilo.css. Beleza, e aqui então é a minha folha de estilo. Eu quero ligar ela a esse arquivo index.php, que é a minha página aqui do login. Né? Para poder fazer isso, eu posso utilizar o CSS Design. Então aqui em mais, eu venho anexar arquivo CSS existente, procurar, vou dentro da pasta que eu coloquei, estilos, e seleciono ele. Eu quero fazer como link mesmo, não como incorporação, e vou dar OK. Isso tem mais detalhado, essas informações do CSS Design, no primeiro curso que foi de Dreamweaver para iniciantes. Então aqui eu tenho a minha folha de estilo, poderia fazer o link através dessa linha de código aqui, né, sem problemas, e então ele já vai estar funcionando. Só que ele não tem nenhuma informação, então vamos abrir o nosso arquivo CSS e vamos passar algumas informações para a classe que nós criamos, que foi a caixa login. Então vou colocar ponto caixa login. E aqui dentro dela nós vamos colocar algumas informações. Então, caixa login é o nome da área que eu coloquei dentro do meu formulário. Por exemplo, vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar inicialmente uma largura para ela de 450 pixels. Então, width 450 pixels. Essas informações nós vimos aqui bastante no módulo anterior, que foi na criação do site com Dreamweaver. Né? E eu também tenho o curso CSS3 especificando essas formatações, né, todo o CSS aí aplicado. Então aqui eu vou colocar a altura como 300 pixels, vou colocar uma margem para ele na parte superior e inferior de 20 pixels e eu quero que essa margem fique automática nas laterais. Com isso aqui, por enquanto vou dar um Ctrl S, depois nós estilizamos mais e vou atualizar, acabou ficando duas, pronto. Vou atualizar aqui, ó, para que vocês entendam. Então nós colocamos que para essa caixa ele não atualizou nada, então deixa eu verificar, caixa underline login, index.php, acho que não foi salva essa página, Ctrl S, caixa underline login. Sempre que você estiver mexendo no CSS e não estiver sendo replicado isso, nada que você fizer dá diferença nenhuma, confere se foram salvos os arquivos e confere também o nome, tá joia? Pode ser a referência aqui, ó, que esteja errada. Parece que era porque não estava salvo. Vou atualizar, perfeito. O que que aconteceu? Eu tenho agora 450 pixels apenas aqui. Poderia, né? Pode ser menor, acho que ainda ficou muito. Vamos colocar aqui no estilo.css somente 400 pixels de largura. E por que que eu tenho ele centralizado? Porque a margem lateral, né, que é essa segunda opção, essa primeira é vertical, superior e inferior, e essa que são laterais. Quando ela ficar automática, toda aquela área é centralizada. Então aqui sempre ele vai ficar centralizado, independente da largura da resolução. Aqui em mail address eu vou trocar, aqui no placeholder também, que é esse texto que fica escrito dentro, eu vou trocar, e aqui eu vou tirar essa informação. Acho que não tem necessidade disso aí não. E aqui o botão nós vamos colocar o nome de login. Se você quiser algumas outras estilizações, você pode colocar uma borda, pode colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, border. Eu vou colocar em tudo. Vamos colocar ela com sólida, um pixel, e vamos colocar ela com cinza mais escuro, 333. Vamos aqui atualizar ele. Ó, horrível, né? Vou colocar aqui uma borda com um espaçamento maior. Então vou colocar aqui um border radius. Border radius. O que que é o border radius? É o arredondamento dessa borda. Vamos colocar aqui 10 pixels e vamos colocar um espaçamento para ele de 20 pixels. Espaçamento é um espaço aqui, ó, dentro dos textos, dentro dos objetos dessa div para a borda dela. Então ele vai dar uma espalhada aqui nele, ó, né, vai dar uma melhorada aí do nosso login. A cor ainda está muito forte, então eu venho aqui em 333 e vou alterar para uma outra tonalidade que fique um pouco mais clarinha. Vou colocar aqui 999, se não ficar legal, eu vou procurar uma cor em hexadecimal para a gente poder aplicar ali. Ainda pode ser um pouquinho mais claro, né? Mas tudo isso aí é questão de estilização, nós podemos ir alterando e modificando via CSS.